Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, vamos aí concluir o nosso trabalho a respeito da análise combinatória. Então, a gente viu que a análise combinatória é um processo de contagem, né? Então, é um ramo da matemática que objetiva o quê? Contar a quantidade de vezes que um determinado grupo pode ser agrupado. Então, eu tenho um conjunto formado por N elementos que serão agrupados em valores menores. E aí, o objetivo da análise combinatória é exatamente isso: identificar quantos agrupamentos podem ser formados a partir de um grupo maior ou de um conjunto de N elementos, beleza? E aí, a gente viu que esse processo, dependendo de como vai ser formado os agrupamentos, nós podemos nos valer de vários conceitos, né? Nós podemos usar, por exemplo, uma das ferramentas, a permutação, a outra, o arranjo, a outra, o próprio princípio fundamental da contagem, a outra ferramenta, a combinação simples, que é a que nós iremos estudar hoje. Então, nós já vimos essas anteriores: fatorial, permutação, princípio fundamental da contagem, arranjo, e aí falta a quinta ferramenta, que é a combinação. Então, vem comigo para darmos o pontapé inicial com relação à combinação simples. Então, o que a gente vai ver nessa aula aí, gente? Nós vamos ver hoje combinação, entender o conceito de combinação, qual que é a formulação que envolve a combinação simples, e, como sempre, vamos fazer também uma bateria de exercícios, né, de variadas bancas, para a gente treinar essa habilidade que é a ferramenta combinação simples. Beleza? Então vamos lá, falando de combinação simples. Bom, já iniciei a aula conceituando, né? Aliás, relembrando o conceito da análise combinatória, né? Que ela procura o quê? Resolver problemas de contagem. O objetivo dela é isso, é encontrar de quantas formas eu posso obter um certo agrupamento. Agora, no nosso estudo, são essas as ferramentas: princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação, arranjo e combinação. Todas as de cima nós já estudamos e hoje vamos falar de combinação, que são as ferramentas de contagem. Bom, antes de definirmos a combinação, vamos ver um exemplo aqui. Tenho 5 amigos, A, B, C, D e E, cada amigo representado por uma letra, e quero convidar 3 deles para a festa do meu aniversário. Quantas alternativas eu tenho? De quantas formas eu posso fazer essa combinação? De quantas formas eu posso convidar 3 desses 5 amigos? Então, veja bem, eu preciso escolher 3 de 5. Portanto, eu vou ter que combinar quem eu vou convidar. Agora, uma coisa muito importante que nós temos que entender é que os agrupamentos, e eu falei isso na nossa aulinha de arranjo, eles podem ocorrer de 2 formas. Todo agrupamento pode ocorrer de 2 formas. Ou ele pode ser ordenado, ou ele pode ser não ordenado. Lembram disso? Professor, eu não lembro mais. O que é um agrupamento ordenado? Um agrupamento ordenado é aquele agrupamento no qual, ao alternar a posição dos elementos desse agrupamento, eu tenho um agrupamento diferente. Por exemplo, se eu colocar os números, os algarismos 1, 2 e 3, nessa sequência, eles formam o número 123. Quem são os algarismos desse número? É o 1, é o 2 e é o 3, correto? Então, eu tenho o número 123. Se eu alterar a posição desses algarismos, o 1 ir para o lugar do 3, o 3 vir para o lugar do 1, ficaria 3, 2, 1.
Consequentemente, o número não é mais 123. O número passa a ser 321. Portanto, um número diferente. Entendem isso? Então, observem que se eu alterar a posição dos elementos, influencia no resultado final. Eu tenho um numeral diferente. Portanto, é um agrupamento ordenado, onde a ordem importa. A ordem dos elementos importa. E quando que eu tenho um agrupamento não ordenado, professor? O agrupamento será não ordenado quando, alterando a posição dos elementos, não me torna um resultado diferente. Eu continuo com o mesmo resultado. Por exemplo, eu vou convidar 3 pessoas para irem à festa de aniversário. Então, eu convidei a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. É um agrupamento de 3 pessoas? Sim. Quem são elas? A, B e C. Se eu tivesse convidado, ao invés do A, do B e do C, eu tivesse dito assim, eu convidei o amigo C, eu convidei o amigo A e eu convidei o amigo B. C, A, B. Por acaso, eu convidei um agrupamento diferente do que eu havia anunciado anteriormente? Não, é o mesmo agrupamento. Eu falei em ordem diferente, mas o grupo é o mesmo. São 3 pessoas, a pessoa A está lá dentro, a pessoa B está lá dentro, a pessoa C está lá dentro. Então, observem que, nesse caso, se eu chamar ABC, BAC, CBA, CAB, não vai importar a ordem. O grupo é o mesmo. Então, nós dizemos que casos como estes são casos de agrupamento não ordenado, onde a ordem não importa. Entenderam isso? Então, eu posso ter um agrupamento ordenado e eu posso ter um agrupamento não ordenado. Essa é a diferença entre arranjo e combinação. Quando eu for trabalhar arranjo, eu estou diante de um agrupamento ordenado. Foi o que nós vimos na aula anterior. Quando nós formos trabalhar agora a ferramenta combinação, nós estaremos diante de um grupo não ordenado, aonde a ordem dos elementos não importa, não me torna um agrupamento diferente, beleza? Então, combinação, ela é uma ferramenta utilizada toda vez que eu tiver um momento de contagem na qual a ordem dos elementos não importa. Tranquilo? Então, vem comigo. Isso que nós estamos fazendo é exatamente isso. Eu tenho 5 amigos e vou ordená-los de 3 em 3. Então, se eu montar o grupo ABC, já é um agrupamento. Eu não posso mais usar no mesmo agrupamento esses 3 amigos, porque a ordem não importa. Portanto, eu vou ter que mudar um deles. Agora, ABD já é um agrupamento diferente, porque agora não está o C. Quem está no lugar do C é o D, então é outro agrupamento. Então, com isso, eu vou fazendo as trocas, as combinações, de tal forma que eu nunca repita os 3 elementos. Posso repetir 2, posso repetir 1, mas nunca os 3. Ok? Sempre tem que ter um elemento novo. Tá? Uma vez constituído esse grupo, eu não posso repeti-lo mais. Tranquilo? Mesmo que eu altere a ordem. O que eu quero dizer é que se eu tenho aqui ABD, eu não vou poder pegar tipo B, D, A. Ah, professor, esse aqui é um outro agrupamento? Claro que não. B, D e A já estão dentro desse grupo e são as mesmas pessoas. Não importa a ordem que eu determine aqui, o grupo é o mesmo. Tranquilo? Então eu não posso usar. Bom, sendo assim, eu consigo formar somente 10 grupos, né, de 3 elementos, tendo como opção de escolha 5 amigos. Tranquilo? Isso é nada mais, nada menos do que uma combinação, gente, ok? O que eu fiz aqui foi combinar 3 elementos de um conjunto de 5, tá? Então, nós dizemos que isso é uma combinação
de 5 a 3, ou seja, de um total de 5 elementos, estou combinando de 3 em 3. Total de conjuntos que eu consigo agrupar, formas diferentes de realizar essa tarefa, são 10. Beleza? Então, cada um desse agrupamento simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Essa é a linguagem técnica que nós usamos para fazer essa referência aqui. Bom, agora nós podemos já conceituar o que é uma combinação, tá? Então, combinação simples de N elementos de um conjunto A. Como assim, professor? O conjunto é formado por uma quantidade de elementos. Eu posso ter um conjunto com 2, com 3, com 1, com nada, né? Com 5, com 10, com 1000 elementos. Então, a quantidade de elementos presentes no conjunto, nós vamos representar por N. Tá? N é a quantidade de elementos que um determinado conjunto possui. Tá? Tomados PAP. O que é isso, professor? PAP quer dizer a quantidade de elementos do agrupamento que vai ser considerada. Então, naquele exemplo anterior, o meu N era 5, porque eu tinha 5 amigos disponíveis para serem convidados. E eu queria agrupá-los de 3 em 3. Então, o meu P é o 3, que é a quantidade de elementos do agrupamento. Então, N, a quantidade de elementos do grupo. P, quantidade de elementos do agrupamento. Tranquilo? Bom, é cada agrupamento não ordenado que contém, sem repetição, P elementos de A. P elementos de A. Tranquilo? Ou seja, eu não posso repetir aquilo que já foi colocado. Tranquilo? Já, a partir do momento que você constituiu um grupo naquele formato, você não pode mais constituir. O número de combinações simples de N elementos tomados P a P é indicado por... Bom, eu havia salientado para vocês já isso em todas as ferramentas que nós trabalhamos da análise combinatória. Eu sempre deixei claro para vocês que, com exceção do PFC, que é o princípio fundamental da contagem, que é o único que não tem uma fórmula específica, nós baseamos em 2 princípios, o multiplicativo e o aditivo, mas todos eles só com base de análise matemática. Na combinação, no arranjo e na permutação, elas são norteadas por fórmulas, né? A permutação tem uma fórmula, nós já vimos isso, o arranjo tem a sua fórmula e a combinação não é diferente, ela também tem uma fórmula que norteia ela, ok? Qual é a fórmula que nos auxilia para encontrar essa quantidade? Bom, nós vamos indicar a combinação por isso aqui, ó. Essa é a forma de indicar. C de combinação, N, P, ou seja, de N elementos tomados P a P. N, quantidade de elementos do grupo. P, quantidade de elementos do agrupamento. Ok? Bom, aí nós temos o seguinte, então, ó. Para fazer esse cálculo, nós vamos fazer uso da seguinte fórmula. Está aqui, ó, combinação de N tomados P a P vai ser dado por essa formulazinha aqui, ó. N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Ela é bem parecida com a fórmula do arranjo. A única diferença é que na fórmula do arranjo não tem esse P aqui, ó. É só N dividido por N menos P. Na combinação, o que vai diferenciar é que eu vou dividir por P fatorial também. Tá? Não só por N menos P, mas por P fatorial também. Beleza? Bom, N quantidade de elementos, P quantidade de elementos do agrupamento. Beleza, né, galera? Bom, agora que a gente já sabe qual que é a fórmula que representa o cálculo da combinação, vamos colocar em prática isso daí, tá? Bom, combinação de 10 a 4. Vamos fazer isso daqui, tá?
qual é a formulazinha que a gente tem, né? A formulazinha é aquela ali, ó. Combinação de n fatorial dividido por p que multiplica n menos p. Essa é a formulazinha, tá? N é o primeiro elemento, p é o segundo elemento. Então, eu tenho que fazer aqui combinação de 10 e 4. Tranquilo? Então, vamos lá? Ó, de acordo com a formulazinha, meu n vale 10, meu p vale 4. Então, eu vou ter n fatorial, 10 fatorial, dividido por quem? Por p fatorial, o p vale 4, portanto, 4 fatorial, que multiplica n menos p, ou seja, 10 menos 4 fatorial. Tranquilo? Então, tá aqui. Bom, quanto que são 10 menos 4? 10 menos 4 é exatamente 6. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 4 fatorial dividido por 4 fatorial, 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. Tranquilo? Bom, gente, daqui para frente é a nossa primeira aula, que é a simplificação de fatorial. E nós já aprendemos como fazer isso. Como que eu resolvo isso daqui? Eu tenho 10 em cima, 4 e 6 embaixo. Eu desenvolvo um maior até chegar no maior de baixo, o de cima até chegar no maior de baixo. Então, vai ficar bem assim, ó. 10 vezes. O que é desenvolver um fatorial? Fatorial é a multiplicação de todos os elementos a partir daquele número indicado, tá? Eu vou decrescendo até chegar no número 1. Então, 10 fatorial seria 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso que é 10 fatorial, é o resultado desta multiplicação. Só que eu não vou precisar desenvolver até o final. Eu vou desenvolver até chegar no maior aqui de baixo. Então, eu tenho 10, 9, 8, 7, 6. Para aqui. Eu posso parar o desenvolvimento do fatorial em qualquer momento, desde que eu indique, tá? 6 fatorial, parei aí. Dividido, como eu tenho um 6 e um 4 aqui, e esse 6 eu já vou simplificar com aquele, eu vou desenvolver só o 4. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, eu não preciso mais colocar o fatorial, porque eu desenvolvi o 4. E o 6 eu vou desenvolver? Não. Então, aqui, ó, vezes 6 fatorial. Observe que o 6 eu não desenvolvi. Por que, professor, que o senhor não desenvolveu? Porque como eu tenho um 6 em cima e eu tenho um 6 embaixo, então eu posso simplificar esses dois 6. Foi o que eu fiz. Então, eu evito de fazer algumas multiplicações. Bom, agora o fatorial não existe mais. Mas existem elementos que eu posso simplificar. Se você quiser multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e dividir no final, tudo bem. Só que você vai ficar com números grandes. Então, toma cuidado. Mas pode fazer? Pode. Eu vou optar em simplificar. Como eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu penso o seguinte. Quantos são 4 vezes 2? 4 vezes 2 são 8, professor. Eu não tenho um 8 em cima? Tem, então eu posso simplificar. 8 com 4 vezes 2 embaixo. A mesma coisa. Quem que sobrou embaixo? O 3 e o 1. Quem sobrou em cima? O 10, o 9 e o 7. Professor, mas o 9 e o 3 também podem ser simplificados. Podem. Olha aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 são 3. Então, o 9 lá em cima passa a ser 3 e o 3 aqui de baixo passa a ser 1. Então, desaparece, porque eu não preciso colocar o 1 na parte de baixo. Tranquilo? Resumindo, quem sobrou aqui embaixo? Só o número 1. Só o número 1. Então, isso aqui vai ser igual. Embaixo eu só tenho o número 1. E quem ficou em cima? O 10, o 3 e o 7.
e eu vou multiplicar esses elementos. 10 vezes 3 são 30, 30 vezes 7, 210. Então, 210 dividido por 1 é 210 mesmo, né, gente? Então, está aqui, resposta 210. Conclusão. A combinação de 10 elementos tomados 4 a 4 é 210. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, vamos ver mais um aqui, ó. Combinação de 12 a 3. Vou usar o mesmo procedimento. Quem é meu N? O 12. Quem é o meu P? O 3. Então, eu vou ter 12 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 12 menos 3. 12 menos 3 fatorial. Tranquilo? Substituir. No lugar do N eu coloquei 12 e no lugar do P eu coloquei 3. Isso aqui é só substituir na formulazinha, que é essa fórmula aqui, ó. N fatorial dividido por P vezes N menos P. De boa? Então, vamos lá. Partindo sempre do princípio. Quanto que é 12 menos 3? Não vai dar 9? Isso. Então, 9 vai ser o maior valor aqui embaixo. Então, eu vou desenvolver o 12 até chegar no 9. Então, eu vou ter, ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Para aqui. Dividido por quem? Eu tenho 3 e 9. O 3 eu desenvolvo. 3 vezes 2 vezes 1. E aqui vai dar 9. 12 menos 3, 9. Beleza, professor. Agora eu tenho um 9 em cima e um 9 embaixo. No numerador e no denominador, posso e devo simplificar. Beleza? Professor, dá para simplificar alguma coisa a mais? Dá. Olha só. 12 dividido por 3 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, no lugar do 12 vai ficar o 2. Aí eu tenho o 11 e tenho o 10 que sobraram na parte de cima. E na parte de baixo ficou só o 1. Tranquilo? Beleza. Então, agora eu tenho só que efetuar esta multiplicação. 2 vezes 11, 22. 22 vezes 10, 220. Pronto. Está resolvido. Embaixo só sobrou o 1, então eu não preciso colocar 1. Tranquilo? Está respondido. Bom, mas nós temos uma situação em que nem sempre vai aparecer números. Nós podemos ter situações onde vão aparecer variáveis, que são incógnitas, termos desconhecidos, tipo Cn-1, 2, ou seja, combinação de n-1 elementos tomados 2 a 2. E agora, professor, como que eu resolvo esse tipo de exercício? Galera, o procedimento vai ser o mesmo. O meu n, que é a quantidade de elementos, está representado aqui por n menos 1. O meu p está representado por 2. Então, de acordo com a fórmula da combinação, eu tenho que pegar o meu n fatorial e dividir por p vezes n menos p. Então, vamos fazer isso? O meu n vale n menos 1. Então, vai ficar bem assim, ó. N menos 1 fatorial dividido por quem? Por p, que é 2, vezes n menos p. Então, vai ficar n menos 1, que é o meu n, menos o p, que vale 2. Portanto, n menos 1 menos 2. Dando continuidade nisso, eu vou ter aqui o seguinte. O que é n menos 1 menos 2? Vocês concordam? Fatorial, tá? Vocês concordam que tudo isso aqui, na verdade, é n menos 3? Sim ou não? Sim, professor. Por que que dá 3 para quem não entendeu?
Porque se eu tenho menos 1 e aqui menos 2, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 1 com menos 2 são menos 3. Escrever desta forma é a mesma coisa que escrever assim. Tranquilo? Bom, então agora, para que eu possa fazer a simplificação desse fatorial, eu tenho que fazer esse n menos 1 chegar no n menos 3. E como que eu faço um número chegar no outro? Eu vou desenvolvendo o fatorial dele até chegar aonde eu desejo. Aqui o 10, eu queria chegar até o 6, que era o maior. Então, eu desenvolvi o 10, 9, 8, 7, 6. Aqui eu tinha o 12. Eu tinha que fazer ele chegar até no 9. Por quê? Porque 12 menos 3 é 9. Que é o maior valor aqui embaixo. Então, eu desenvolvi o 12 até chegar no 9. Agora, eu tenho um termo desconhecido, n menos 1. E eu tenho que fazer chegar no n menos 3. Professor, mas n menos 3 não é maior que n menos 1? Não, gente. Quando nós falamos em números negativos, quanto maior for o valor, menor ele é. n menos 1, eu estou tirando somente uma unidade de n. n menos 3, eu estou tirando 3 unidades de n. Portanto, esse valor é menor que n menos 1. Entendem isso? Então, eu vou ter que desenvolver n menos 1 até chegar no n menos 3. O que acontece se eu tiro uma unidade do n menos 1? n menos 1 menos 1, então eu vou tirar n menos 2, vou tirar 2 unidades. Então, é assim que vai ser o desenvolvimento. Vai ficar bem assim, ó. n menos 1. Agora, eu vou tirar uma unidade. Ele vai passar para n menos 2. Ainda vou tirar mais uma unidade para ficar igual. n menos 3. Fatorial. E embaixo, quem eu tenho? 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? É 2 vezes 1. 2 vezes 1. Vezes n menos 3. n menos 3. Fatorial. Agora, observem que eu posso simplificar. Por quê? Porque eu tenho n menos 3 em cima, n menos 3 embaixo. São iguais, eu simplifico. Elimino os dois. Quem que sobrou em cima? n menos 1 vezes n menos 2. n menos 1 vezes n menos 2. Dividido por 2. Pronto, para aí. Professor, não tem que desenvolver, resolver a equação? Não, gente. O objetivo aqui é só o desenvolvimento da combinação, certo? Não é para resolver. Se fosse para resolver, eu teria que essa combinação era igual a um determinado valor. Aí eu acharia o valor do n. Mas como não foi proposto isso, então é só o desenvolvimento do fatorial. Aqui nós chegamos a valores porque eu tinha números. Mas aqui, obviamente, com letras, eu não tenho como chegar a um valor preciso. Tranquilo? Belezinha? Então tá aqui, gente. Ó, isso aqui foi para nós treinarmos como que se aplica esta fórmula da combinação. Professor, eu já sei aplicar a fórmula. Beleza, essa era a proposta. Tá? Agora, o professor vai cair desse jeito no concurso? Claro que não. Nós estamos testando habilidade, treinando habilidade e competência. Essa aqui é a habilidade, que é o ato de desenvolver. A prática, saber fazer a conta. Agora, nós vamos testar a competência, que é ler e interpretar o exercício para depois fazer esses cálculos. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. 2 pessoas de um grupo de amigos serão escolhidas para cuidarem dos preparativos de uma festa. A escolha pode ser feita de 21 modos diferentes. Quantas pessoas há no grupo? Veja bem, agora eu não tenho a quantidade de elementos do grupo. O exercício simplesmente me disse que foram escolhidas, agrupadas, pessoas para participarem dessa festa. Tá? E ele disse o seguinte, que 2 pessoas de um grupo de amigos serão escolhidas. A quantidade de elementos do agrupamento foi definido. Eu quero agrupar de 2 em 2. E eu vou formar um total de agrupamentos. E isso o exercício deu. Foram feitos 21 agrupamentos. A pergunta é, quantas pessoas há nesse grupo? Então, veja bem, gente, eu estou diante de uma combinação
de N a 2. Professor, por que o senhor colocou N? Porque é exatamente esse valor que eu tenho que descobrir. Quem é N? A quantidade de elementos do grupo. E aqui é o que ele pergunta: quantas pessoas há no grupo? Portanto, eu não conheço esse valor. N. Por que 2? Porque 2, que seria o P, é a quantidade de elementos do agrupamento. E ele falou que 2 pessoas deverão compor os agrupamentos. E por que 21? Porque ele falou que foram feitas, pode ser feito de 21 formas diferentes. Então, 21 agrupamentos. Beleza, agora é só desenvolver isso. Vamos lá? Se é a combinação de N a 2, então eu vou ter N fatorial dividido por... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lac Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador, e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação, e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo, este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90, o prazo de acesso 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lac Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10, e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40, e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas, e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano.
prorrogável por mais um ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de 15 reais, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno. Né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.